Fala, galera vascaína, mais uma derrota no Clássico. 2 jogos, 2 clássicos aí contra o Flamengo. Nem com a vantagem do empate o Vasco conseguiu empatar. Vamos trazer a análise desse jogo aqui rapidamente. Hoje eu vou bater mais um papo com vocês, né? Depois aí dessa derrota para o Flamengo, frustrante novamente. Vou tentar falar pelo lado positivo primeiro. Não sai do vídeo, galera. Vai ser uma conversa bem rápida aqui com o torcedor vascaíno. Vamos lá, galera. Lado positivo desse jogo, né? O Vasco tem um elenco em construção, né? O elenco em construção, todo mundo sabe que o Vasco subiu da segunda agora, né? Primeiro ano praticamente SAF, teve um investimento ali mais de 100 milhões. Qualquer time montado seria melhor que aquele time do Jorge Salgado. Isso é evidente, que aquele time lá foi montado de propósito, né? Para vender o Vasco. E o Vasco agora em reconstrução. Vamos tentar agora pelo lado do clássico, né? Vamos falar agora do lado do clássico. Vasco, 2 jogos contra o Flamengo, né? A vantagem do empate nesses 2 jogos. E o que acontece? No primeiro jogo, o Vasco deu para entregar gol pro Flamengo, né? O jogador lá, Capasso, zagueiro argentino, chegou no Vasco, deu gol pro Pedro fazer e tal. O Vasco foi lá, perdeu o jogo 3-2. Nesse jogo, né, depois de uma eliminação na quinta-feira, por causa do nosso atacante, Pedro Raul, que já perdeu 3 pênaltis importantes aí com a camisa do Vasco. Esse jogador, além de não fazer gol, né, que é o atacante que foi contratado para isso, né, para fazer gol, não faz gol e perde pênalti. Aí vamos lá, chegou o clássico contra o Flamengo, o Vasco jogando quinta-feira, claro, o time ali um pouquinho, né, cansado, mas o jogador está ali para isso. Entraram em campo, né, mostrou disposição, o Vasco saiu atrás, perdendo o jogo de novo, né, o chute ali, desvio. Chute do Pedro desviou no jogador do Vasco, né? Desviou ali no Jair, né? O Vasco foi lá, tomou 1-0. Aí o Vasco foi para cima, né? O Vasco estava melhor quando tomou o gol, né? Depois foi para cima de novo. O Vasco conseguindo igualar o jogo ali, jogando até melhor que o Flamengo. Grande parte desse jogo. O Vasco jogou melhor que o Flamengo. Aí vamos lá. Falando do jogo por enquanto. Daqui a pouco a gente vai ir, né, falar aí em relação às contratações. Galera, vai o Vasco, empata o jogo, né? Capasso de cabeça, cruzamento, Capasso foi lá, fez aquele gol de cabeça. E depois começou o segundo tempo, Flamengo totalmente perdido, treinador do Flamengo fazendo merda como sempre, né? Esse VP aí, né, pedindo aí pro Vasco ganhar, fazendo todas as alterações erradas, né? E o Vasco não tem time, galera. O Vasco não tem time. Vamos lá, o Vasco tentou. Pedro Raul saiu nervosinho, né? Esse jogador, esse atacante Pedro Raul, não gostou de ser substituído, tinha que sair, mas aí entra o menino Aguinaldo, que também não dá, entendeu? O moleque ainda. Cara, agora vamos lá, porque precisa. O Flamengo foi lá, né? Fez o segundo, fez o terceiro, na jogada lá que o Vasco reclamou que a bola, a falta era para ser batida mais atrás, né? Os jogadores do Vasco foi dormir, levou o gol. Então, galera, agora vamos lá. Vamos lá agora para as cobranças. Cadê o camisa 10 do Vasco? Todo vídeo a gente vai falar a mesma coisa. Cadê o camisa 10 do Vasco? Cadê os atacantes pelo lado de campo? Gabriel Peck sem condições, galera, de ser titular desse time do Vasco. O Gabriel Peck não tem condições de ser titular do Vasco. Cadê o jogador para a ponta? É esse Lucas Orelhano, que chegou aí por mais de 20 milhões, quase não joga? Então tá errado. Cadê o meio de campo do Vasco de marcação? Barbieri, você viu que o Rodrigo não tem condições de ser banco pro Galaza. O primeiro jogo, olha a merda que você fez. Olha a merda que você fez. O Rodrigo jogou muito. Errou lá no gol. Falhou. Cara, o cara tava morto em campo. O Rodrigo tava morto em campo. O que esse Rodrigo jogou hoje representou e mostrou pro Barbieri. Não deixou a Arrascaeta jogar. Moleque não deixou a Arrascaeta jogar. Aí no primeiro jogo, o Barbieri vai lá e tira o cara pra botar a Galaza, que hoje nem no banco ficou. Viu a cagada que ele fez. Aí vamos lá, cadê o meio de campo do Vasco? Até quando a gente vai jogar sem o camisa 10? Sem o jogador que arma a jogada? Vai jogar 2 jogos, 3 jogos com o Flamengo, vai ganhar 1 e olhe lá. De 5 jogos, vou falar nisso.
5 jogos contra o Flamengo, vai ganhar 1. Poxa, brincadeira, cara. Cadê os jogadores? O Vasco tem que reforçar o elenco. Ah, vamos reforçar. Agora vai ter aí, ó. Vai assistir a final do Carioca. Vai ter um tempão para trazer jogador. Né? É isso que vocês queriam? O Vasco eliminado da Copa do Brasil. Porque eu penso assim, galera. Quero a opinião de vocês aqui. Vai montar time pro brasileiro. Vai trazer mais reforço pro brasileiro. Nesse meio tempo, tinha a Copa do Brasil. A competição que mais paga. E o Vasco vai lá, entra sem time para disputar a Copa do Brasil, com um salto alto, e toma pro ABC nos pênaltis. Devido ao atacante badalado, Pedro Raul, que chegou perdendo pênalti. E aí o que acontece? O Vasco é eliminado da Copa do Brasil. Se é eliminado pro Flamengo agora, é claro que o torcedor tá com raiva. A gente não gosta de perder clássico. Mas aí o time passa vergonha na Copa do Brasil. Só tem um brasileiro pro Vasco disputar esse ano. Devido que o Vasco não tem contratações. Não tem contratações. E aquele pênalti que o Cabasso fez, bobo, que pra mim, particularmente, aquilo lá não foi pênalti. Foi fora da área. Você pega aquele lance lá, foi fora da área. O Vasco estava melhor no jogo. O Vasco, galera, não ganhou do Flamengo hoje porque não tem time. O Vasco está montando o elenco, não tem nem um time titular. O Vasco está tentando montar um time competitivo. Tentando montar, né? Tem algumas peças ali importantes. Falta jogadores, o Vasco falta reforço. Quando a gente vem aqui no vídeo criticar, falando que falta reforço, muita gente vem no comentário falando, não, o time tá bom. Esse é o time aí, misturar com a molecada vai dar boa. Galera, falta reforço. Falta jogadores para chegar. Falta atacante, que o Pedro Raul, para mim, na minha opinião agora, Pedro Raul é reserva do Vasco. Tem que chegar um atacante para vestir a camisa e ser titular no lugar do Pedro Raul. Porque atacante, para mim, tem que ser decisivo. Tem que botar a bola na rede. O cara vai perder pênalti que eliminou o Vasco de uma Copa do Brasil. Que o Vasco podia render muita grana. Aí tem Lucas Orelhano, que não joga. Esse Lucas Orelhano. Né? O Gabriel Peck não é titular desse time. O Jair não tem jogado nada. Esse Jair não tem jogado nada. Tá morto nesse meio de campo esse Jair. O Vasco é sim um time em construção. Precisa de reforço. Tentou disputar com o Flamengo esses 2 jogos. O Vasco tentou, mesmo o Flamengo estando mal, o Vasco não conseguiu ganhar do Flamengo. Ah, é um time em construção, não importa, o torcedor não quer perder clássico. Mesmo com o time péssimo, o Flamengo jogando nada, o Vasco não tem um jogador que resolve. Cadê os jogadores que resolvem no Vasco? Vocês falaram que ia contratar o Paulinho. Quando o Paulinho ficou livre aí, praticamente, pediu um salário acima, vocês não querem pagar. Tem que pagar jogador caro. Não é de jogador barato que se monta o elenco. Não é de jogadores baratos que o Vasco vai montar um elenco forte. Parem de iludir o torcedor e traz jogadores. Traz jogadores com salário de 800 mil, de 1 milhão. Paga, porque esses clubes estão endividados e contratam jogadores de peso. O Corinthians estava na merda, contratou jogadores de reforço e peso. Porque agora, se o Felipe Coutinho ficasse livre, o Vasco não ia trazer o Coutinho. Quem ia trazer o Coutinho ia ser o Corinthians. Assim como o Galo fez. Trouxe o Paulinho. Então, galera, o Vasco precisa de jogadores. Sem jogadores, o Vasco não vai conseguir vencer o Flamengo, o Fluminense. Conseguiu vencer o Botafogo com 2 jogadores a menos. Então o Vasco precisa de reforço. Essa é a minha opinião, beleza, galera? Tamo junto aí, vou encerrar aqui o vídeo. Quero o comentário do torcedor vascaíno aqui no vídeo. Encerrar o vídeo aí depois de mais uma eliminação aí. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.